Saudação internauta, mais um vídeo aqui para o canal, hoje trazendo um conteúdo diferente. Hoje estaremos comentando as revistas da CPAD, essa revista aqui é a revista Corpo de Cristo, e ela vai estar discorrendo sobre isso. É a primeira revista, a revista de 2024, né? Primeiro trimestre de 2024. Estaremos comentando a lição de número 10, né? Já temos o costume de comentar em alguns grupos a questão das palavras gregas que vão aparecendo ali na revista da CPAD, e hoje estaremos fazendo um rápido comentário sobre a lição 10, assim, no geral, tá bom? O título da lição de número 10 é A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. O texto base para essa discussão, para essa revista, para essa lição, melhor dizendo, é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 34, que é o texto que vai ser trabalhado aí nessa lição. A gente poderia se perguntar dentro da Bíblia quais seriam os lugares, as referências onde você encontra ali a palavra ceia, ou então alguma discussão direta ou indireta relacionada a ela. Bom, os textos básicos que você tem ali seria em Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 29, você encontra essa discussão. Também em Marcos capítulo 14, você vai encontrar no livro de Marcos capítulo 14, versículo 22 ao 25, também uma boa discussão concernente a essa temática aí. Você encontra também em Lucas capítulo 22, ali também Lucas, o evangelista Lucas vai trazer alguns comentários ali, vai fazer alguma observação sobre a ceia, né, que ali no capítulo 22, versículo 19 até o 20, é um texto bem curto. E você vai encontrar também João no capítulo 6, vai trazer aí alguma referência ali sobre essa temática aí, né, quando ele vai dizer que Jesus vai se apresentar ali como pão vivo, né, os vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram, mas eu sou o pão vivo, então quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não terá vida, né? E aí os judeus começam a questionar o que quer dizer esse negócio de comer o pão e beber o vinho, comer a minha carne, no caso, né? Aí ele vai dar a carne dele para nós comermos, né? Aí fica aquela discussão, mas resumidamente o versículo, aliás, o capítulo 6 de João não fala diretamente da ceia. O que aquilo ali significa? Significa que Jesus está dizendo, eu vou morrer na cruz, né? Está fazendo uma referência ali à sua morte, à sua entrega, tanto a entrega do seu corpo, do seu sangue, né? Ele vai derramar o seu sangue em resgate de muitos, né? Dependendo do texto. Isso pode aparecer, essa expressão, em resgate de muitos, né? Até mesmo nessas referências que eu já dei concernente à ceia. Então, em João 6 vai ser trabalhado isso aí, que seria João 6:50, João 6:50, aliás, João capítulo 6, versículo 50 ao versículo 58. Vai ser trabalhado também essa ideia de ceia. Outro lugar que a gente pode trabalhar a ideia de ceia seria a questão de 1 Coríntios capítulo 10, né? 1 Coríntios capítulo 10, você vai encontrar isso aí do versículo 16 até o versículo 21, alguma informação concernente a isso. Nós temos também o grande texto assim da ceia, que é 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 ao 34, onde vai ser trabalhada ali essa ideia da ceia. Então, desde já, a gente poderia registrar a seguinte questão, é só uma observação. Você não encontra na Bíblia nenhum texto falando chamando a ceia de Santa Ceia, né? Você não vai encontrar isso aqui. O que você poderia argumentar, isso é uma construção posterior, né? O que você poderia argumentar é que se a ceia ela é feita para os santos participarem, então os elementos a ceia em si ela deve ser santa, né? Chamada de santo, ou então reconhecida como santa, ou uma vez que o santo não pode participar de alguma coisa que não envolva, não esteja santo ou separado, enfim. Mas é um argumento extra texto, né? Textualmente você não encontra essa informação. Beleza? Então, que a lição estarei usando aqui para nortear em algumas questões. Esses são os textos básicos que fazem referência direta ou indireta à questão da ceia, né? Ou que serve de algum tipo de base para algum comentário sobre ela. Ok, então essa palavra ceia ela vem de um substantivo grego, o substantivo deipnon. É o substantivo deipnon. Esse substantivo aparece no Novo Testamento aí umas 16 vezes. Se você pegar aí em relação a livros, você vai encontrar esse substantivo uma vez em Mateus, 2 vezes ali em Lucas, no caso Marcos, 2 vezes em Marcos, vai encontrar ele 5 vezes em Lucas e vai encontrar ele 4 vezes ali em João, né? O grande evangelista João vai trazer esse substantivo ali 4 vezes, e tanto ali no caso Coríntios, que é o único uso de Paulo, que o Paulo faz sobre essa palavra, é em Coríntio ali, Paulo vai usar essa palavra aí pelo menos 2 vezes, e Apocalipse vai usar também essa palavra, esse substantivo, 2 vezes.
E aí, se alguém quiser as referências, também deixar para vocês aqui as referências concernentes aí a essas citações que eu estou fazendo, onde que elas aparecem, tá? Beleza, então esse substantivo aparece, qual seria o sentido dele nas escrituras, no Novo Testamento? Esse substantivo vai aparecer ali várias vezes como banquete, né? Quando o pai de família, ele organiza um banquete naquela parábola das bodas, né? E aí vai aparecer essa palavra lá no sentido de banquete. Certo pai fez um banquete, fez uma festa, coisa do tipo assim. E ele vai aparecer também como um jantar, né? Ali no texto do Novo Testamento, como jantar. Vai aparecer também como ceia, ou também como ceia do Senhor, que alguém vai falar sobre isso também. No caso de Paulo, né, vai chamar a ceia do Senhor ali em 1 Coríntios 11, 20. Vai aparecer também no texto bíblico essa palavra, a palavra deipnon, né, substantivo, vai aparecer também com o sentido de a ceia do cordeiro. Isso vai estar em Apocalipse 19, 9. E vai aparecer também, essa ceia do cordeiro é uma coisa boa, né, ali onde os santos se reunirão na ceia do cordeiro, a ceia do cordeiro. E ali nós temos também outro uso da palavra deipnon, que é em Apocalipse, tá? Nós temos Apocalipse ali, onde vai ser usada a questão a grande ceia do Senhor, que é onde o anjo vai sair convidando as aves para comer carne, né? Então, uma referência ruim à ceia do Senhor também está lá no livro de Apocalipse, tá? Então, basicamente é isso em relação das ocorrências que aparecem. Sobre a temática aqui, a gente pode entrar agora na questão da introdução, rapidamente aqui. Nessa introdução concernente à ceia, a ceia ela é um momento, se a gente pegar na nossa cultura, principalmente ocidental, ela tem o costume de você ter pelo menos 3 refeições, digamos, principais. Então, café da manhã, para algumas pessoas, é um café bem reforçado, até mais do que almoço. Aí você tem o almoço, né, o café da manhã, como diz, logo bem cedo. Nós temos o almoço ali lá para meio-dia, 11 horas, dependendo da cultura da pessoa da região. E nós temos aí um jantar, que naturalmente acontece entre as 5 às 7 da noite, se for especial lá para as 9, 10 horas, enfim. Essa é a nossa cultura. E aí, intercalando entre um e outro, nós temos os lanches, chamado lanche, que seria a ideia de um lanche, é a ideia de você comer uma fruta, algum elemento, um único elemento ali, tá? Eu vou comer aqui uma maçã, então esse é um lanche. Eu vou comer um sanduíche, um pastel, alguma coisa assim. Isso é um lanche, para reforçar ali esse intervalo entre as refeições principais. Em algumas partes do mundo, você não tem essa ideia de 3 refeições principais, mas você tem 2 refeições. Essas refeições principais, elas podem acontecer entre 9 às 10 pela manhã, e entre as 5 até as 6 horas da tarde, no caso, aqui para nós 17, 18, por aí assim. Ou seja, já ao cair da noite, você tem a segunda refeição importante. Essa refeição importante, ela é chamada de deipnon, né, que é o substantivo que a gente está trabalhando aqui, relacionado à parte da ceia, né, um jantar, uma festa especial. E também nas culturas ali próximas do Novo Testamento, né, que o Novo Testamento foi escrito ali assim, esse substantivo deipnon, ele tem uma ideia de um jantar, né, de um banquete, um jantar nesse sentido assim. E aí isso vai tanto na cultura grega, romana, judaica também, é mais ou menos essa noção aí. E aí quando você entra a questão da ceia, você pega que nos evangelhos, a ceia vai aparecer ali logo após aquilo que o texto fala como sendo a Páscoa, né? Lembrando que a Páscoa, aparentemente, ela aparece 3 vezes nos sinóticos e somente uma vez no livro de João, tá? Então a ceia vai aparecendo ali no momento que Jesus está comendo, o texto vai dizer, logo após ter comido, ele disse isso e isso sobre aquilo que a gente vai chamar de ceia, tá? Então basicamente isso. Nós temos também, depois desse contexto, existe uma festa ali chamada também festa agape, né, que em grego a palavra é agape, em português a palavra é ágape. Essa palavra muda de acento, dependendo se é grego ou português, tá? E aí, dentro dessa palavra, aliás, dentro dessa ideia de festa, as pessoas ali naquele contexto, elas tinham o costume também de você ter um jantar, e após o jantar você ter uma grande festa, um grande banquete com bebida e tal e tal. Isso aí era muito, muito comum, tá? Então, quando você enxerga a questão da ceia ali, nesse texto, Paulo vai fazer alguma observação dizendo, olha, eu estou informado, começando lá no capítulo 17, eu estou informado que entre vocês existe aí uma certa bagunça, né? Então tem uns comendo na frente, tem uns
uns levando a comida e comendo sozinho, deixando outros com fome, e por aí vai. Então, Paulo tem toda essa observação a fazer concernente a ceia. Passado dessa questão aí do cultural, né? Você tem a ideia de um jantar, de uma ceia, ceia do Senhor, a ceia religiosa, seja ela qual for, e aí a ceia de Deus, ceia do Cordeiro, são termos usados aí para o substantivo deipnon, que aparece na lição aqui também, tá? E vai estar aparecendo para você aí, faz hora que você está observando esse substantivo aí, tá bom? Dentro dessa questão, nós temos a introdução, né? Já falamos que a palavra ceia, usada aí por Paulo, a ceia do Senhor como um substantivo, aparece 16 vezes no Novo Testamento, mas não com sentido de ceia, com sentido de festa, de banquete, e por aí vai. Nós temos também, no caso, um verbo que é usado aí também para a ideia de ceiar, né? Essa parte ceiar, ação é um verbo. Então nós temos o verbo deipnel, né? O verbo deipnel, que aparece ali 2 vezes, que uma das vezes é em 1 Coríntios capítulo 11, e o versículo 25, e também em Apocalipse capítulo 3, 20, eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, né, entrarei e cearei com ele, o ato de ceiar, né, de comunhão, de jantar, de participar de algum tipo de comunhão, tá bom? Então, basicamente é isso. Sobre a introdução da revista, ele vai falar um pouquinho sobre a ceia no decorrer da história aí também, né, como essa ordenança da igreja durante a história. E vou falar um pouquinho da ceia, que é uma das festas com o maior significado que você tem para a igreja, né? Ela traz esse significado especial para a igreja ali, e ele vai trazer também outro elemento dentro dessa introdução, que é a ceia. Ela tem 3 aspectos, que seria o aspecto passado, onde você olha para a morte de Cristo, o aspecto futuro, onde você olha para aquilo que disse Paulo aos Efésios, né? Vocês estão agora habitando nas regiões celestiais, ou seja, a sua posição atual em Cristo. E a ceia também ela faz um olhar, o cristão ele pode olhar usando a perspectiva futura, que é aquela frase que diz assim, anunciais a morte seu até que ele venha, ou seja, uma esperança futura está ali destacado na ceia. Então a ceia vai trabalhar o presente, o passado, o presente e o futuro, tá? Essa seria a base aí da introdução. O segundo ponto, ele vai tratar um pouquinho sobre a natureza da ceia do Senhor na cultura, na tradição cristã. Na primeira parte, ele vai trazer um pouquinho ali sobre a questão das ordenanças, né? Ou melhor dizendo, a tradição católica, né? A ceia do Senhor dentro ali do catolicismo, né? Romano, a tradição romana, no caso aí. E aí ele vai trazer que esses elementos da ceia, eles vão ser literalmente o corpo e o sangue de Jesus Cristo, dentro dessa perspectiva mais da tradição católica romana, naquele processo chamado de transubstanciação, onde os elementos se transformam literalmente em corpo e sangue de Jesus Cristo. Posteriormente, ele vai trazer uma perspectiva também, uma tradição luterana, que é, digamos, a tradição mais protestante, onde os luteranos vão discordar dos católicos que esses elementos eles são corpo e sangue de Cristo, literalmente, mas eles vão trazer a ideia de que esses elementos, nesse ato, o corpo de Cristo vai estar presente ali, literalmente, né, nesse ato ali. E aí ele vai trazer, por último, uma perspectiva mais pentecostal, que é aquela que entende que os elementos eles são simbólicos, tanto o pão e o vinho eles não são literais, nem Cristo está presente ali no seu corpo, literalmente, né, no ato ali, nos elementos. Porém, repetindo, na perspectiva pentecostal, vai dizer que são elementos simbólicos, em que Cristo não vai estar ali literalmente no seu corpo, ele vai estar ali espiritualmente, tá? Então, nesse sentido, que só repetindo, citando aqui o termo na tradição anterior, no luterano, dos protestantes, nós temos a consubstanciação, é o nome dessa expressão aí, consubstanciação, que é diferente da transubstanciação dos católicos romanos, tá bom? Voltando aqui à perspectiva pentecostal, então na perspectiva pentecostal, os elementos eles são simbólicos, mas Cristo está presente simbolicamente nesses elementos, né? E aí a ceia passa a ser para aqueles que já têm comunhão, um ato para aqueles que já têm comunhão e não para adquirir comunhão de alguma forma. Eu vou tomar a ceia, então eu vou ter comunhão com Cristo, porque isso aqui é um elemento que tem esse poder de trazer essa comunhão, beleza? Então esse seria o ponto 1. No ponto 2 nós temos o elemento do ponto 2 sobre o propósito da ceia. Dentro desse propósito
Nós temos a celebração da expiação, que fala, o texto de Paulo, né, capítulo 17, vai dizer, anunciar a morte do Senhor. É um anúncio que é feito a respeito da morte do Senhor, que está relacionado com a expiação lá do Antigo Testamento, por exemplo, que o cordeiro era morto e colocava-se, aspergia sangue em cima da tampa da arca, aquela tampa da arca chamada de propiciatório, tá? Então, essa parte aí seria, a ceia faz uma lembrança, nos faz lembrar da expiação, que é onde você tira o pecado, a ideia de remover o pecado, que é a ideia da propiciação. Lá no Evangelho, o publicano olhou para o fariseu, orando ali, e disse, "Ô, ser propício a mim, pecador", né? Ele não quis ser como o fariseu que estava dizendo, não, eu oro várias vezes por semana, eu dou o dízimo, eu sou isso, eu jejum e tal e tal. Ele só a ser propício a mim, pecador, somente foi as palavras que ele terminou dizendo. Beleza? Então, passando essa fase aí do lembrar a questão da expiação, o outro propósito da ceia seria basicamente a proclamação da segunda vinda de Cristo. Você observar no versículo, anunciais a morte do Senhor, o que diz o restante? Até que ele venha. Então, a ceia vai trazer essa perspectiva escatológica, essa perspectiva de vinda do Senhor, essa esperança. Então, naquilo que a gente acabou de comentar sobre aquelas três perspectivas, o passado, o presente e o futuro. O outro elemento que a gente pode citar na ceia é o elemento do lembrar a comunhão cristã, né? Então, celebrar essa comunhão cristã, melhor dizendo, que é basicamente a ideia de você estar ali em comunhão, né? Em união com os irmãos. E isso é um ponto que o Paulo vai bater bastante ali em Coríntios capítulo 11, porque o que parece ali, esses irmãos, eles estavam ceando de uma forma assim, meio que bagunçada. Dentro dessa questão aí, de Coríntios capítulo 11, versículo 17, eu dividi ali em algumas partes. Por exemplo, se você observar do capítulo 11, né, Coríntios capítulo 11, versículo 17 ao versículo 22, Paulo vai falar sobre a situação da igreja, ele vai dizer, olha, eu vos ensinei assim, eu passei para vocês assim, ele vai, melhor dizendo, ele vai dizer, eu estou sabendo que entre vós está acontecendo isso, vocês não estão comendo primeiro, é uma bagunça geral, ou seja, resumindo, uma baderna, uma bagunça geral ali. Quando você pega, por exemplo, do capítulo, do versículo 23, capítulo 23 até o versículo 25, Paulo vai fazer uma citação direta dos evangelhos, que aquilo que o Senhor fez, vai dizer, porque na noite que foi traído, tomou o pão e fez assim, assim, tá? Ele vai dar todo o passo a passo. Do versículo posterior, o 27 ali, né, ele vai, que no caso é a lembrança, né, do versículo anterior, ali o 23 até o 26, é uma lembrança, ele vai lembrar daquilo que o Senhor fez e vai recitar, dizendo, eu passei assim para vocês, né? Eu recebi do Senhor. E quando ele usa essa expressão, recebi, essa expressão, ela pode trazer o sentido de que Paulo aprendeu com os apóstolos ali, né? E isso que alguns eruditos em grego também comentam que essa expressão, ela traz o sentido de uma tradição recebida, né? Então, eu recebi de alguém, eu aprendi com alguém isso aqui. Mesmo que ele diga, isso aqui realmente é do Senhor, mas ele aprendeu através de uma tradição. É isso que alguns eruditos em grego colocam nesse ponto aqui. Tá bom? Então, nós temos essa questão. E aí, pegando ali o versículo 27 ao 32, nós temos Paulo falando a respeito de um juízo, né? Qualquer que come e bebe indignamente, no caso, será culpado, né, do corpo e do sangue do Senhor, tá bom? E aí, dentro dessas questões, nós temos uma discussão pesada aqui sobre o tópico de número 3, que é o modo da celebração da ceia. Qual seria o modo correto? Tá? Qual seria o modo correto de celebrar essa ceia? Então, ele vai tratar no capítulo 6 sobre esse modo. Ele vai dizer qual que é o modo. Então, ele vai terminar citando aqui que o que seria ceiar indignamente? O que seria fazer esse ato de ceia indignamente? O autor da revista não responde o que seria isso, mas ele apenas vai fazer esse levantamento e não vai dar uma resposta o que é isso aí. Tá? Em várias igrejas você tem que comer indignamente está em pecado, algum tipo, principalmente os pecados que são mais assim citados hoje nas denominações. Então é feito sempre essa referência. Porém, quando você olha o contexto aí de Coríntios, capítulo 11, você vai observar que esse indignamente está relacionado diretamente à ideia daquela falta de comunhão do corpo, né? Não discernindo o corpo do Senhor. Isso aí é o que está no versículo 27 a seguir. Não discernindo o corpo do Senhor. Então, o que você teria ali como pecado que leva você a estar indignamente diante da ceia?
exatamente naquele contexto, seria aquele, né? Alguns eruditos também, alguns comentaristas citam que em outras situações dentro do livro, porque esse livro foi escrito, na verdade, para trazer corrigir aquela divisão. Logo no começo, alguns dizem, olha, eu ouvi dizer, né, Coríntios capítulo 1, versículo 10, Paulo vai dizer, eu ouvi dizer que entre vocês existem divisões, né, cada um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e tal e tal. Então é uma igreja já com divisões, é uma igreja também que havia todos os dons, mas com esse tipo de divisão. Então, o ato de tomar a ceia indignamente naquele contexto está relacionado àquilo que Paulo vai dizer, né? Ele vai responder, isso é no versículo 27, tá? Ele vai responder o que seria o comer indignamente lá no versículo 29. Ele vai falar sobre isso aí, tá bom? Que é a questão de não discernir o corpo do Senhor, né? Comer com algum tipo de divisão no corpo. Isso não envolve não somente pecados que são citados hoje, mas qualquer coisa que venha levar a algum tipo de divisão hoje, né? Mas no texto não tem indicativo se ali é um pecado grave, uma coisa assim terrível, que hoje as igrejas consideram como sendo absurdos, né? Pecados absurdos, mas ali o que está escrito, o que está no contexto é basicamente essa ideia aí, tá? Essa ideia de que era aquilo que Paulo já vinha discorrendo, vocês estão comendo uns na frente dos outros, vocês estão envergonhando os irmãos mais pobres, porque naquela festa ali, tem a festa ágape que alguns citam, muita gente levava. Outro elemento importante que a gente observa, concernente ao capítulo 11, é que ali é dito que os irmãos levavam a comida. Então, com o passar do tempo, a igreja ela vai se desligando, ali no texto, desligando dessa ideia de cear, de a ceia ser um momento de banquete. Então, a ceia passa a ser apenas um momento, uma celebração religiosa, onde você faz, no caso pentecostal, faz uma lembrança, você lembra simbolicamente ali da morte e ressurreição de Cristo ali, da morte de Cristo, melhor dizendo, tá? E também dentro daquelas perspectivas do passado, do presente e do futuro. Então, basicamente isso. Bom, nós temos aí o modo que ele vai dizer, ele vai trabalhar ali o advérbio grego, que é a palavrinha grega também ali, anaxio, no caso ali, né? Anaxios, né? Isso aí é a palavra. Ele vai dizer que isso aqui é um advérbio, né? Na verdade é um advérbio, que o advérbio vai trabalhar para o verbo comer, modificando o sentido do verbo, o advérbio pode trabalhar para um verbo, né? Então, qual seria o verbo comer? Então, quando vocês comem, vocês não estão comendo direito, né? Vocês estão, qualquer que comer indignamente. Então, indignamente está alterando o sentido do comer. Como é que é a forma que eu estou comendo a ceia do Senhor? Estou comendo de uma forma indigna, né? E a indignação e o ato de ser indigno, ali mais diretamente no contexto, está no versículo, por exemplo, 29, né? É uma das questões ali, tá bom? Outro ponto importante dentro dessa questão é que Paulo vai dizer que qualquer que comer do pão ou beber do vinho, ele poderia muito bem usar uma conjunção ali, o kai, por exemplo, que é um grego, para dizer qualquer que comer e beber, é um ato contínuo. Só que pelo costume da época também pode haver um espaço entre o comer o pão e o beber o vinho dentro dessa festa aí. Aí poderia dar-se o caso de que alguém pudesse comer o pão, né, digno, e beber o vinho indignamente. Então, alguns eruditos em grego também, em comentários do Novo Testamento, já levantaram teses parecidas, e o que a gente analisa lendo também o texto é que isso poderia acontecer. No caso, ele usou ali uma conjunção disjuntiva, citando dois elementos. Então, comer o pão ou beber o vinho. E as nossas traduções em português, a maioria delas aí, 90%, 95%, traz essa alternância, né? Essa alternativa aí. Ou comer o pão ou beber o vinho indignamente, tá? Poderia ser feito direto, comer o pão e beber o vinho como um elemento só, né? Só uma observação aqui, mas que raramente você ouve alguém citar esse detalhe aí, mas logicamente isso tem algumas explicações também adicionais concernente isso. E por fim, depois que o autor comenta sobre isso, sobre esse advérbio que vai modificar o verbo comer, aí ele vai trabalhar a ideia ali de que realmente a ceia é uma ordenância e que a ceia não é um funeral, não é algo que eu estou lembrando de uma morte, como algumas pessoas culturalmente faziam naquela época também, se reuniam em banquetes para comemorar ou para, de alguma forma, lamentar a morte de alguém importante, de alguém da família, enfim, se fazia isso aí também. No caso da ceia, ela não é esse memorial de morte, ela é
ou você está relacionado à morte, mas a morte e ressurreição, né? É algo que está interligado à morte e ressurreição. Você está ali comemorando ou lembrando de um morto que ressuscitou, né? E que está vivo pelos séculos dos séculos, assim como diz Apocalipse, tem a chave da morte e do inferno. Aí você tem que a ceia, ela não é esse momento de velório. Ela é um momento em que você tem que comer com reverência e também comer com grande alegria, porque Cristo ressuscitou e está vivo, aí como estava comentando agora. Então seria essa a ideia da ceia, e assim o autor vai fechar na conclusão da lição aí, concernente à ceia do Senhor. Espero ter citado os elementos aí necessários para um bom entendimento aí, então, para que você consiga avançar um pouco mais sobre isso. E aí, concernente à ceia, né, nós temos aqui a conclusão nessa lição, sob diferentes perspectivas. Vimos alguns aspectos que revelam o sentido e o propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenância é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse ritual cristão. Trata-se, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Beleza? Então essa é a conclusão do autor, e só voltando um pouquinho quando a gente fala o elemento indignamente, nem mesmo o apóstolo Paulo respondeu satisfatoriamente dizendo, esse é o elemento que eu estou falando indignamente. O que ele faz ele faz um comentário no versículo 29 que dá a entender que é isso, e todo o contexto dá a entender que é isso. Mas ele não deixa, parece que ele deixa para os leitores posteriores classificar qual seria esse indignamente dentro da sua própria época, né? Ali para dar sentido o texto, que é um elemento vivo. Beleza? Espero ter ajudado aí nesse comentário, espero que você goste. Se gostou dessa proposta aí, deixe nos comentários aí, se quer que eu comente outra lição, outro tema aí relacionado à lição da CPAD, deixe nos comentários aí. Valeu, fui!